Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Neste nosso encontro de hoje, vamos falar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, popularmente conhecido como ODS. Os ODS são um apelo global a todos nós para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares do mundo possam desfrutar de paz e de prosperidade. A ONU e seus parceiros no Brasil estão trabalhando para atingir os objetivos. Esses objetivos são 17. Ambiciosos, interconectados, que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentado por pessoas no Brasil e no mundo. Para conversar conosco sobre um tema tão importante, nós fomos procurar pessoas que estão verdadeiramente comprometidas com esses objetivos. Nós convidamos a coordenadora do Movimento Nacional ODS São Paulo, a Nina Orlow, e também convidamos a Elizabeth Scheibmeier, que é voluntária no Grupo de Mulheres do Brasil e líder do Comitê de Igualdade Social e Combate à Violência contra a Mulher. Olha, eu tenho a tarefa agora de recebê-las. Muito bem-vindas, é um prazer enorme receber vocês aqui para a gente conversar sobre um tema tão importante. E já na apresentação e saudação, eu começo perguntando à Nina, esses 17 objetivos estão devidamente divulgados? Como é que vai você? Tudo bem? Estou bem, muito obrigada. Feliz de estar aqui com essa presença de vocês, a Elizabeth, o padre Rafael, muito obrigada pelo convite. Um assunto tão importante para a gente estar sempre divulgando, porque tem razão, não está ainda devidamente divulgado. Estamos nessa missão, divulgar cada vez mais com a ajuda de bons programas, que nem o do Ponto 3, que está nos convidando para levar esse conhecimento para mais pessoas. Certo, Nina. Eu até que gostaria de acrescentar que a gente, quando vai discutir essas coisas e usa a sigla, muitas vezes, para a maior parte das pessoas, elas não têm noção do que pode ser. E muitas vezes, eu sei que é uma questão prática, não é? Utilizar a sigla. Mas então vamos aproveitar o programa de hoje para a gente divulgar mais os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Eu recebo também com muita alegria, muito prazer, a Elizabeth Scheibmeier, que tem um sobrenome difícil de falar, mas eu vejo que é uma pessoa muito simpática e vai ser muito bom a gente conversar com você. Eu pergunto, na saudação que faço a você, Elizabeth, como é que as pessoas, as empresas, as instituições, o que elas têm a ver com esses objetivos da ONU? Muito bem-vinda.
Eu quero agradecer o convite ao Padre Rafael. É um prazer estar aqui com a Nina, falando de um tema tão importante e que afeta toda uma sociedade, né? Então, quando a gente está falando da ODS, né, porque isso afeta tanto a sociedade civil como a empresa e como cidadão, porque a gente está falando de uma sociedade que seja melhor para as pessoas, né? Que as pessoas tenham direito a uma moradia decente, não tenhamos desigualdade, que não tenhamos violência, aonde a gente pense na questão climática, onde a gente pensa na erradicação da fome e da pobreza. Então, toda a sociedade hoje precisa estar atenta a esses temas, né? Não é um tema, nós não falamos de direitos humanos, é um tema que afeta todo mundo, né? Que mundo que a gente quer, que sociedade que a gente espera e como que a gente pode buscar isso através de nossas ações, né? Então, hoje as empresas estão trabalhando muito com o ESG, né, que trabalhando com esse tema que fala de meio ambiente, da questão social e de governança, né, como eu posso, a empresa pensar numa questão de uma sociedade, não só no lucro, mas como esse lucro pode também se reverter em uma sociedade que seja melhor para todas as pessoas. E a sociedade civil tem um papel fundamental de apoio, né, tanto ao governo como às empresas, na divulgação, como também pensar em ações para esse sentido, né? Então, acho que é fundamental o apoio de toda a sociedade. Nina, falando em apoio, você está coordenando, quer dizer, está participando dessa movimentação em São Paulo. Como é que tem sido o apoio das entidades, das empresas e das pessoas onde você atua? Então, o nosso objetivo, eu faço parte do movimento que é nacional, né? Todos os estados têm representação e eu estou junto com a Fátima Franco, estamos na coordenação do estado de São Paulo e temos, assim, bastante autonomia de acordo com a realidade de cada estado e levar esse conhecimento através da formação de núcleos com signatários. Então, a gente tem signatários no estado de São Paulo que atuam com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável num compromisso que é quase um compromisso ético, para falar que sim, nós estamos preocupados com aquilo que a Elizabeth mencionou justamente, a questão dos 17 objetivos, eles estão, na verdade, de forma integrada, eu não sei se esse desenho ele vai ficar invertido ou não, mas a gente gosta muito dessa imagem que mostra como fosse um quebra-cabeça, que une todos os assuntos para que a gente possa, atuando num assunto, melhorar outro. E, como você falou, Padre, 17, o objetivo 17, ele é primordial, que ele fala das parcerias e meios de implementação. Sem as parcerias, a gente não alcança, não caminha, né? Caminhando sozinho, né? Não se vai tão longe quanto em grupo, né? E caminhando com firmeza, para que realmente tenhamos as transformações. Porque não adianta nada a pessoa falar, eu faço, eu pratico, eu gosto, eu sei do que se trata, mas na realidade ela não busca a transformação que é a essência da Agenda 2030, tanto que ela foi assinada em 2015, o Brasil é signatário, e ela vale até 2030, a gente tem para cada objetivo, no cômputo geral são 169 metas, cada objetivo tem as suas metas. Então a gente usa muito esses cartazetes, onde no verso já vem as metas as quais a gente tem que cumprir. Tá certo. Elizabeth, ajuda a gente a também avançar naquilo que nós ouvimos da Nina. Na sua opinião, porque eu achei muito interessante a Nina dizer que é como um quebra-cabeças, quer dizer, um objetivo repercute no outro, que depende do outro. Mas se tivéssemos que dizer, olha, esse objetivo aqui tem despertado conexões aqui no Brasil, com mais sucesso, com mais ênfase, teria jeito de escolher um desses 17? Bom, eu acho que todos são fundamentais, né? É difícil você falar qual que é mais importante que o outro, mas eu vejo aqui que no Brasil
A erradicação da pobreza é um objetivo muito importante, né? Nós vivemos numa população onde grande parte da população vive abaixo da linha da pobreza, né? Então, acho que esse é um tema que afeta a todos e é um tema que as pessoas, você acaba tendo mais parcerias para atuar. Eu acho que esse é um tema fundamental. Eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, onde eu sou voluntária no Comitê de Igualdade Racial e no Comitê de Combate à Violência contra a Mulher. Então, a gente está falando da questão de gênero e das desigualdades, são temas também muito relevantes, né? Então, quando você, como disse a Nina, os temas estão intercalados, né? Quando você trata de um, você acaba afetando o outro indiretamente, né? Então, são temas que são muito intercalados, mas a situação da pobreza eu vejo hoje como um tema fundamental, né? Para a gente partindo de uma situação que a gente passou por uma pandemia, tivemos uma crise aí muito forte de desemprego e as pessoas estão vivendo abaixo da linha da pobreza, né? Então, a gente precisa, primeiro, trabalhar com a barriga cheia, né? Para depois a gente pensar em outras questões. Então, isso, para mim, é um dos temas que eu acho que a gente consegue mobilizar toda a sociedade para esse olhar. Tá bom. Para a pessoa que está em casa nos acompanhando agora, Nina, entender, será que dava para explicar, por exemplo, uma ação desse objetivo de erradicação da pobreza, um tipo de ação concreta que pode ser realizado na comunidade, para as pessoas entenderem quando é que isso chega até elas? Bom, primeiro que eu quero concordar inteiramente com a Elizabeth, porque realmente esses dois objetivos, que é o 1 e o 10, que é a erradicação da pobreza e redução das desigualdades, eles caminham juntos e são problemas gravíssimos da nossa sociedade que a gente precisa ter esse enfrentamento. Embora é bem na linha de que tudo está conectado, então tem um colega que trabalha com a questão da água, do saneamento, ele diz a água é vida, o saneamento é básico, se a pessoa não tem saneamento, ela não sai da pobreza, ela não modifica a sua condição, a gente não consegue diminuir as desigualdades. Eu já gosto muito também do ODS 12, que é da produção, consumo e descarte, porque eu atuo muito com os catadores, as catadoras, atuo bastante com o pessoal que são as associações, as cooperativas, que cuidam da questão da coleta seletiva. Então, veja que eles sobrevivem, eles vivem, muitas vezes, que é o que a gente defende, viver com qualidade, com uma ação que pode vir do ODS 12, que é a coleta seletiva. Então, eu pergunto, será que as pessoas que nos ouvem, elas estão cuidando do seu descarte para que seja encaminhado corretamente para a coleta seletiva e salva vidas? Muitas famílias, às vezes, elas só têm essa condição da reciclagem para ser o primeiro passo, para poder realmente se estruturar a sua vida. E quando uma cooperativa dá certo, quando a gente apoia, quando a gente cuida do nosso resíduo, então a gente já está encaminhando corretamente para que essa família, essas pessoas possam ter dignidade no seu trabalho, né? Que aí o trabalho, ele é do ODS 8, então, o ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. E veja como é simples, na família de cada um, o que a gente pode fazer também com o nosso resíduo orgânico. O resíduo orgânico, ele pode ser compostado. A metade daquilo que a gente gera é resíduo orgânico. Então, a gente pode fazer a compostagem, aprender a fazer a compostagem, e daí já é um passo para a gente ter uma horta. De repente, uma horta é alimento, ODS 2, né? Que a gente precisa ter alimento, né? ODS 2, para conseguir erradicar a pobreza, alimento de qualidade, porque se a gente vai plantar, se a gente vai colher, se vai incentivar uma horta comunitária, olha quantas oportunidades que a gente está abrindo.
Então, são alguns dos exemplos que a gente sabe. Claro que tem situações que a gente precisa, a história da cesta básica, da gente poder ajudar com o alimento, né? A gente precisa fazer isso, né? Aqui em São Paulo a gente trabalha com o pessoal do movimento em situação de rua, sempre ajudamos para que eles possam dar aquele primeiro atendimento, o primeiro prato de comida, né? Mas a gente sabe que não é suficiente, então tem que ter todo um trabalho das nossas ações serem sempre no nível individual, que talvez seja essa a pergunta que melhor, né, traz a resposta para essa pergunta do padre, porque a ação individual ela tem muito peso, mas também temos que fazer ações coletivas para a comunidade. Como que a gente atua no nosso bairro, na nossa paróquia, no nosso clube que a pessoa frequenta? Será que ela está levando também essa questão de melhorar a qualidade de vida do coletivo? A outra questão, será que a gente está olhando para as ações governamentais, que também são importantes, a gente defender a causa, para que a gente tenha uma legislação boa, para que a gente tenha uma condição governamental também que olha para essas comunidades carentes, especialmente, que a gente sabe das periferias, né? Certo. Nina, eu concordo com você plenamente e sei que da parte, por exemplo, onde eu atuo mais, as nossas paróquias têm sido núcleos irradiadores, até de execução, né, de coisas que, quer dizer, de ações, como você falou, que podem estar, vamos dizer, na linha, alinhadas com os ODS, né? Ô, Elizabeth, queria que você falasse também, é tanta coisa boa, mas eu queria que você falasse do 4, do ODS 4, da importância de educação de qualidade. Bom, eu acho que a educação, ela transforma as pessoas e transforma a sociedade, né? Então, quando a gente fala de uma sociedade que a gente pense numa educação que seja de qualidade para todas as pessoas, a gente está falando na construção de pessoas melhores, né, de cidadãos melhores, né, porque a educação é a base. Então, se você garante às pessoas educação e saúde, você já está caminhando para atingir o ODS1, que fala da erradicação da pobreza, porque você está falando de educação. A educação você vai falar sobre não só a questão formal da educação, mas também você como pessoa, como cidadão. Então, o direito à educação, ele é transformador. E que educação que é? A gente tem que pensar em uma educação que seja para todo mundo, que ela seja igual para todas as pessoas, né? Quando a gente vai dessa questão da educação, que as crianças tenham o direito a ir à escola, né, que elas possam ter uma infância onde elas possam brincar e ir para a escola. Se você pensar que hoje no Brasil existem ainda muitas crianças fora da escola, muitas crianças em trabalho escravo, muitas crianças sofrendo exploração sexual. Então, a gente precisa trazer que as crianças venham na escola, que também, além de ser um espaço de proteção, um espaço de formação, é um espaço de proteção também dessa criança, né? É um espaço de aprendizado, é um espaço de crescimento. E quando a gente fala da educação, a gente está falando da primeira infância, que é fundamental, e também pensar na educação do ensino fundamental ao ensino médio, né? Eu preciso pensar da entrada dessa criança na escola, onde ela vai ter alimento. A gente vai falar de pobreza, que na escola também, às vezes é na escola que a criança tem a única refeição do dia, né, na merenda escolar. Né? Então, a gente, na escola, ela vai ter a sua merenda, né? Para o almoço, vai ter o seu café da manhã, e às vezes isso é importante. Tem escolas, inclusive, que fornecem o leite que ela vai levar para a família. Então, você está falando de educação, você está falando também na erradicação da pobreza, né? Então, você tem que olhar a educação como esse espaço também de formação de pessoas, de formação de cidadão, espaço de criatividade, de desenvolvimento humano que a gente faz na escola, né? A gente no Mulheres do Brasil, a gente tem um trabalho voltado para a educação de qualidade. A gente acredita que o ideal é que todas as crianças estudem na escola
pública, não importa se era de classe média ou não, se era pobre ou não, que a escola seja um espaço para que todos possam ter um tratamento igualitário para desenvolvimento, né? Então, a gente tem um trabalho de educação que vem olhando todo, desde a formação do professor, desde a preparação, e na escola você consegue trazer a comunidade, você consegue trabalhar com os pais. Então, a gente tem um trabalho também voltado para os pais, como a doutora Nina disse, a gente tem um trabalho que na escola a gente ensina os pais também a trabalhar com compostagem, com descarte, né? Então, a escola tem esse papel de formação, é um espaço realmente de formação da sociedade, é um espaço onde a criança vai ter direito ao esporte, onde ela vai ter primeiro contato com o esporte, ela vai ter direito à saúde, né? Então, ela vai olhar a questão das questões dos hábitos de limpeza, de cuidar do dente. Na escola a gente tem um trabalho também de olhar a questão das crianças que necessitam de óculos. Então, realmente, a educação é fundamental para que a gente tenha uma sociedade pensando já na modificação das ODS. Principalmente a número 1, que é fundamental. Nós precisaríamos de muitas horas para discutir essas coisas, mas nosso tempo está indo para o final, mas a gente ainda pode falar. Aí eu queria que a Nina, aproveitando a fala da Elizabeth, que nos fez perceber que não é só na escola que se educa, né? Em vários espaços, na igreja também nós temos uma responsabilidade e existe iniciativas que merecem destaque. Queria saber se a Nina, como é que você vê isso? Por exemplo, o Papa Francisco, ele escreveu uma encíclica chamada Laudato Si. E essa tem sido, vamos dizer assim, um instrumento de educação importante. Como é que você vê, por exemplo, iniciativas como essa das instituições? Então, eu concordo com o que a Elizabeth trouxe, a importância da educação, e que a educação não acontece só nas escolas, né? A gente sabe que tem educação formal, não formal, né? Então, todos os espaços deveriam ser educadores. Então, eu deveria, assim, chegar num lugar e eu ver que a coleta seletiva está funcionando ali, que as pessoas estão levando o seu copinho para não ter que usar um copo plástico. E os espaços sendo educadores, tem muitos ensinamentos que acontecem também, assim, paralelamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que eu queria muito essa citação do Laudato Si, que é quase que uma cartilha mesmo, né? De bem-estar coletivo, de respeito, fala de tantas questões ali, que é justamente fácil de colocar em prática aquilo que a gente precisamos dessa inspiração de outros exemplos, né? Onde a pessoa tem que cuidar da saúde, né? Agora mesmo estamos tendo oportunidade de fazer propostas para o governo federal no plurianual, então também é importante convidar, se as pessoas pudessem participar dessas iniciativas, onde a gente pode se pronunciar, né? E até falando da área da saúde, tem muita coisa que a gente defende, né? Eu tenho várias bandeiras ali para defender, porque o ODS 3 fala não só em saúde, mas saúde e bem-estar. Então, o bem-estar é isso, que a gente possa frequentar os espaços, como no caso citado aqui, né? Então, a pessoa vai na paróquia, ela vai, vamos supor assim, ela vai para rezar, mas no fundo ela tem uma série de outras ações acontecendo junto, onde ela pode sair um pouco da sua depressão para conversar com as pessoas, se ela tem alguma coisa que lhe afeta, ela pode trocar ideias com os outros, ela pode saber que tem iniciativas de bem-estar, que as pessoas se reúnem para fazer algum trabalho manual, seja na terceira idade, seja para os adolescentes, como é importante a questão dos esportes, né? Incentivar também os esportes. Então, quando a gente fala de bem-estar, e acho que o Laudato Si é uma referência incrível assim que a gente teve
Foi maravilhoso saber que existe essa fala do Papa que justamente coincide com essa questão da sustentabilidade e aquilo que está permeando mesmo a Agenda 2030, né? Em vários dos objetivos, mas todos conectados. Obrigado, Nina, por essa generosidade de destacar a importância da iniciativa do Papa Francisco. Infelizmente, eu gostaria de continuar a conversa, teríamos muito assunto, não é? O importante é que esses objetivos sejam conhecidos e levados à prática, não é? Conforme vocês duas nos falaram. Então, eu quero agradecer de todo o coração a participação da Elizabeth. Eu tenho que olhar no papel, Elizabeth, por causa do seu sobrenome, Scheibmeier, não é? Muito obrigado. A Elizabeth, ela é voluntária no Grupo Mulheres do Brasil e é líder do Comitê de Igualdade Racial e Combate à Violência contra a Mulher. Muito obrigado você, viu, Elizabeth? Obrigada, eu que agradeço o convite, e eu acho que a gente tem que deixar uma palavra, até pela fala da Nina, né? O respeito, né, é a palavra que a gente tem que ter sempre em mente, né? Para que a gente construa uma sociedade melhor. O respeito às pessoas, ao respeito que as pessoas tenham uma vida digna. Acho que isso é uma palavra que eu tenho como importante, uma mudança, respeito. Obrigado, muito obrigado. Nina, da mesma forma, a Nina Orlov, eu treinei essa palavra muitas vezes. Tá bom. Vamos ficar desse jeito, né? Orlov, a Nina Orlov, que ela é coordenadora do movimento nacional, né, do ODS e está ligada a São Paulo, né, de algum modo, porque eu acho que é a sua base. Nina, muitíssimo obrigado, viu? Então, convido todos e todas aí para conhecer mais, né? Agradeço muito ao programa Ponto 3, Padre Rafael, que dá essa oportunidade das pessoas sempre aprenderem mais alguma coisa a respeito daquilo que está acontecendo, e agradecer também a Elizabeth por ela ser voluntária de um projeto tão incrível, e contribuir com a melhoria da qualidade de vida, né? Eu acredito que o padre também está fazendo justamente essa ação voluntariamente, assim, ampliando, expandindo, né, os conhecimentos, as oportunidades, as possibilidades, e dizer que estão todos convidados para conhecer, chama Movimento Nacional pelos ODS. No caso, eu atuo no estado de São Paulo, mas quem tiver em qualquer outro estado pode querer conhecer, será muito bem-vindo, bem-vinda, e gratidão a todos. Ok, muito obrigado mesmo, de coração. Um abraço para vocês duas. Obrigada. Nós vamos ficando por aqui, não é? Mais um programa com uma temática tão importante. Eu agradeço de coração a cada um que esteve conosco. E na semana que vem a gente volta. Um abraço.